64 Twitch Pop Capítulo 253 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Cidade Verde, capital do Reino Gracia. O Lorde Supremo Inquisidor havia chegado à cidade há muito tempo, mas ela não poderia simplesmente ir atrás da rainha, pois isso criaria muitas suspeitas. A melhor opção era garantir que parecesse o mais natural possível. Além disso, ele nem mesmo encontrou a rainha uma vez depois de retornar e permaneceu em seu acampamento. A cidade inteira ainda estava sob a influência dos inquisidores. Sem mencionar que o rei agora estava ocupado com a declaração de guerra da Riveria. Muitos homens perderam suas noites de sono nas últimas semanas. Todo o ducado de Ironstone havia silenciado sobre a administração do rei. E um dos grandes magos também estava desaparecido. Portanto, o reino de Gracia estava sob tremenda pressão e temia que, se os Riveria lançassem um grande ataque, desta vez, sua derrota seria garantida. Então, isso deixou o Lorde Supremo Inquisidor com muito espaço para trabalhar. Ele organizou encontros indiretamente. Ele financiou muitas festas pequenas, onde bebidas e outros pecados eram as normas. Ele garantiu que a rainha sempre soubesse disso. Afinal, as reuniões aconteciam perto de onde a rainha morava, em sua torre. Além disso, a igreja teve muitos membros leais na administração de Gracia, o que ajudou. A rainha havia se aposentado, então ela geralmente passava a maior parte do tempo no lazer. Paralisada do pescoço para baixo, ela só conseguia se mover em uma cadeira especial de madeira com rodas. Mesmo assim, ela precisava de um servo para arrastá-la. A mesma criada era responsável por providenciar sua comida e bebida e manter sua higiene. Marie, traga-me outra taça de vinho. Desejo ter um sono agradável esta noite. A rainha ordenou estoicamente a seu criado. Sim, rainha-mãe. O grande salão estava cheio de nobres de todo o reino enquanto as discussões para a guerra aconteciam. Risos, conversas e muitas palavras de preocupação eram comuns ali. Desta vez, porém, havia um convidado que costumava evitar até mesmo entrar no castelo real. O grão-senhor inquisidor se destacava entre todos devido à sua alta estatura, roupa e aura. Todos se encolheriam de medo e abririam caminho para que ele prosseguisse. Apenas alguns de temperamento forte curvariam suas cabeças e o saudariam no estilo da igreja. Mas Lorde Inquisidor caminhou direto para a rainha e ficou ao lado dela. A festa então continuou, e ele falou: deve te alegrar ver seu reino à beira do colapso. Sua família caiu em todas as armadilhas inimigas. A rainha Regina riu. No entanto, aqui estou, encantado e aproveitando esta reunião. Mal posso esperar para ver os exércitos de Riveria marchando para estas ruas e tomando tudo. Talvez, então, a Terra Santa perceba seu erro. Os olhos do Lorde Inquisidor brilharam vermelhos, irritados com o flagrante desrespeito que a mulher tinha pelas pessoas de seu próprio reino. O único erro foi permitir que você subisse ao trono após a morte de seu marido. Mesmo que tivesse apenas alguns anos de idade, seu filho teria sido um governante melhor. A rainha sorriu com desdém e pegou a taça de vinho que seu criado trouxera. Não fui eu que falhei, meu senhor. É a fé que nos falhou. Você me impediu de tomar Riveria, e agora Riveria nos levará. O mundo segue as regras da selva, o vencedor leva tudo. Você pode impor sua vontade tudo o que você quiser, mas os reinos sempre desafiarão. O grão-senhor inquisidor olhou ao redor do corredor e depois para fora da janela. Você nunca se importou com o reino ou a fé. Portanto, não chore agora com suas queixas infantis. Homens e mulheres sem nada vivem uma vida muito melhor e mais feliz lá fora, mas você nunca ficou satisfeito com o reino. Que o santo a luz ilumine sua mente. O grão-senhor inquisidor partiu depois de encontrar mais alguns nobres superiores para evitar parecer que ele veio apenas pela rainha. Rainha-mãe, você precisa de mais alguma coisa? O serva, Maria, perguntou. A rainha zombou e guardou o copo. Desejo me retirar para meus aposentos. Aquele homem arruinou a noite para mim. O criado afastou a cadeira e ajudou a rainha a vestir o vestido de noite, fazer a limpeza e depois se deitar.
Maria fazia tudo pela rainha, geralmente passava a maior parte do dia com ela. Mesmo quando dormia, ela descansava fora da câmara. Toda a sua vida foi dedicada à rainha. Em troca, ela conseguiu alimentar sua família pobre na cidade e financiar o estudo de seus irmãos mais novos. Ela não era uma escrava de verdade, mas sua vida era nada menos que uma escravidão atenuada. Boa noite, rainha mãe. Maria apagou a lanterna e saiu do quarto. A rainha, sozinha em seu quarto, enfiada na cama, olhava para o céu noturno lá fora da janela aberta. A brisa quente do verão era reconfortante, mas sua mente nunca estava em paz. Em vez disso, estava sempre cheio de sonhos do que poderia ter sido. Querida, eu falei como sua esposa. Minha promessa a você no leito de morte, eu não poderia trazer de volta o império. Espero que você me perdoe. Eu tentei de tudo. As lembranças de quando ela era apenas uma jovem vieram à tona em sua mente. Seu casamento, sua primeira noite depois disso, e então o nascimento de seus filhos. Quando o rei morreu e quando ela sumiu. Ela tinha tanto orgulho e poder, mas aquela jazia, paralisada, um presente da Terra Santa pelo qual ela passou a vida orando. Espero que algum dia, alguém faça aqueles fanáticos provarem a derrota em seu próprio jogo. Espero que algum dia alguém dê um soco na cara daqueles que estão nos assentos altos. Lentamente, ela caiu no sono. A brisa tornou tudo muito mais reconfortante. Com calma, com um sorriso no rosto, a rainha permaneceu impassível. Durante toda a noite, ninguém sabia que a rainha havia sido silenciosamente repreendida pela Terra Santa. Ting! Ting! Pela manhã, primeiro vieram os altos gritos da serva Maria. Então vieram os sinos altos tocando pela cidade, declarando que um membro da realeza havia caído. No grande mosteiro, o grão-senhor inquisidor ficou em frente ao sino no telhado enquanto ele tocava. Ao lado dela estava um homem careca sem cabelo no rosto. Vestindo túnicas de plebeu, o homem parecia tão imperceptível quanto uma pedra na rua. Então, um capítulo termina para o reino Gracia. Finalmente, a última realeza Gracia que viu o Império Gracia se foi. Não foi fácil. O grão-senhor inquisidor assentiu enquanto olhava para o sino. Como você fez isso sem ser notado, Saint-Cyr? O careca sorriu maliciosamente. Um verdadeiro artesão nunca revela suas verdadeiras habilidades, meu senhor. Com o tempo, desde que ela permaneceu tão perto da rainha, seu hálito envenenou a rainha. Foi uma morte pacífica e indolor, Lorde Inquisidor. O grande homem de vermelho não falou muito sobre isso. Ninguém jamais soube o que se passava na mente do Inquisidor Grão-Senhor. Obrigado, Saint-Cyr. Você trouxe o que eu pedi? O chefe espião-chefe careca do Papa tirou um pequeno frasco que não continha nada. Eu fiz, mas não posso dá-lo a menos que você me diga por que você precisa dele. Ordens do Santo Padre. O Lorde Supremo Inquisidor olhou para o castelo real à distância. Um titã caiu, mas o outro permanece. O rosto de Saint-Cyr ficou animado instantaneamente e ele entregou o frasco. Ah, eu nunca pensei que você fosse um homem intrigante, meu senhor. Vivemos tempos tão surpreendentes. Bem, devo partir agora. Por favor, use este frasco com sabedoria. Um único é caro o suficiente para levar à falência um reino inteiro. Não foram ditas mais palavras, pois nunca foram feitas para isso. O futuro era algo que nenhum deles poderia prever. Será cheio de tumulto ou calmo? Por enquanto, não havia cura para o escrúpulo. Ducado de Ironstone, castelo do Duque. Sylvester chegou com o exército inquisidor e assumiu tudo. A cidade e o castelo não tinham muitos guardas e defesas, pois a maioria dos membros poderosos havia ido para a batalha. Mesmo as pessoas não se opuseram e se esconderam em suas casas, com medo. 1000 de vocês tomarão conta da cidade. 500 de vocês tomarão o mosteiro, e os 500 restantes me seguirão até o castelo. Sylvester ordenou o exército. Os homens saudaram e se dispersaram rapidamente. Enquanto Sylvester, a pé, marchava para as 3 paredes da premissa do castelo. Felix e Sir Dolor encaminhavam ao seu lado enquanto o resto estava atrás dele.
Capturamos tantos senhores, Sylvester. Vamos pedir resgate. Temos um nobre de cada casa do ducado. Felix perguntou interessado. Sylvester concordou solenemente. Gastamos muito nesta guerra, Felix. Portanto, temos que encontrar maneiras de pelo menos recuperar o custo. Mas deixaremos alguns bons senhores irem enquanto tivermos provas de que foram manipulados pela bruxa. Estrondo. Só então, eles chegaram à primeira parede do castelo, e um alto tiro de canhão mágico ressoou. A bala de canhão caiu bem na frente de Sylvester. Todos olharam para cima e viram alguns cavaleiros reais em armadura completa. Eles estavam se preparando para outro ataque de canhão. Com isso, Sylvester acenou com a mão e um inquisidor veio correndo com a bandeira do duque. Ele acenou claramente e rugiu. O duque perdeu a guerra. Entreguem o castelo, ou todos vocês serão tratados como pagãos por se oporem à igreja. Vocês serão mortos, junto com sua família, se tiverem alguma. Sylvester esperou alguns minutos enquanto ouvia algumas discussões no alto da parede. Houve até uma discussão pelo som disso. Mas, eventualmente, uma bandeira branca foi acenada e as portas foram abertas. Sylvester então entrou e, lentamente, todos os 3 portões foram abertos, dando-lhes acesso total aos arredores do castelo. Todos os guardas também foram detidos e encarcerados fora dos muros. Lord Bard. Lord Bard. Mas então, um inquisidor veio correndo a cavalo, gritando. Meu senhor. Uma palavra do mosteiro. A bruxa fez o cardeal Cornelius refém. Sylvester suspirou, não realmente chocado. Eu sabia que isso não ia dar certo. Homens, fiquem na defensiva. Parece que a bruxa não vai cair sem lutar. Felix zombou. Triste por ela. Não importa quais planos ela faça, seu fim será em uma estaca em chamas. Amém. Não apenas Sylvester, mas todo o exército de inquisidores rugiu. Twitch Pop capítulo 254. Com as novas informações, eles chegam ao interior do castelo. Infelizmente, o Duque Daimon não tinha muito apoio familiar, então a única gracia no castelo era o próprio Duque. Mas Sylvester não se preocupou, pois já havia obtido do Duque um mapa das rotas mais críticas. Então, Sylvester sabia que a bruxa provavelmente estava no nível mais baixo do castelo, algumas centenas de metros abaixo da superfície. Foi lá que a bruxa criou sua oficina. Nas próprias palavras de Duque, ele também não tinha permissão para entrar lá. Isso instantaneamente levantou muitas questões. Estrondo. Mas, no momento em que pisaram no castelo, os gigantescos portões de dezenas de metros de altura se soltaram e começaram a cair sobre eles. Mas, felizmente, eram tão grandes que precisaram de tempo para cair, o suficiente para que todos os homens pudessem pular para o lado. Baque. Uma nuvem de poeira surgiu e eles tossiram. Mas Sylvester usou um feitiço de ar simples para limpar toda a área para garantir que ele estivesse de olho em seus homens o tempo todo. Ele tinha mais preocupações agora, no entanto. Parece que a bruxa colocou muitas armadilhas para nós. Esta vai ser uma jornada muito chata. Sir Doloran e Elion, vocês dois têm o melhor senso natural, então caminhem comigo na frente. Bispo Lazark, por favor, crie alguns esqueletos mortos-vivos e enviá-los 50 metros à nossa frente. Entendido, Lord Bard. O Bispo Lazark agiu rápido e saiu para convocar um esqueleto morto-vivo que estava em algum ponto enterrado no subsolo próximo. Depois disso, na liderança estavam os mortos-vivos. Às vezes, os pobres mortos-vivos eram atingidos por uma flecha vinda do teto. Às vezes pegava fogo espontaneamente e às vezes tropeçava e caía devido a picos repentinos no terreno. Além disso, Elion e Sir Doloran também anunciavam sempre que sentiam algo estranho. Já tinham sentido o cheiro de óleo escondido no teto que ia cair sobre eles e começar a queimá-los. Que mulher louca! Há quantos anos ela vem se preparando para isso? Gabriel perguntou irritado. Todos os outros compartilharam seus pensamentos também. O Duque disse que tinha dado à bruxa todas as permissões para fazer o que ela quisesse no castelo. Ela era, afinal,
A duquesa. Seu homem devia estar ocupado trabalhando enquanto ela fazia tudo isso. Vamos continuar andando. Ele ordenou e a marcha continuou. Com o tempo, eles se depararam com muitas armadilhas. Mas então eles chegaram a um lugar que Sylvester desejava alcançar de propósito. Era a sala do tesouro do castelo e ficava logo atrás de uma porta de aço. A mesma porta cuja chave Sylvester conseguira do duque. Vamos continuar andando, homens. Ele exortou a todos. Mas ele teve uma pequena conversa com um menino peludo em seu ombro. Você tem a chave, agora entre lá, pegue mais da metade de todo o ouro e objetos de valor, e volte para mim rápido. Eu irei propositalmente devagar até que você volte. A boca de Mirai tinha um sorriso antinatural o tempo todo. Ei! Eu sou Speed, Maxi. Não se preocupe. Volto num instante. E com isso, Mirai se afastou como uma flecha, pulando do ombro de Sylvester indo para o grande portão de metal. Ele então esperou até que todos os inquisidores tivessem saído para abri-lo e deslizou para dentro sorrateiramente. Baque! Mas, o que o esperava? Nem ele estava preparado. Ele caiu de bunda peluda em estado de choque, e seus olhos azuis brilharam como ouro. Sua mandíbula estava aberta e a baba caía como uma cachoeira. Bebe bananana. Mirage estava oficialmente quebrado. E talvez, apaixonado por dinheiro. Eventualmente, quase 20 minutos depois, Mirage voltou para Sylvester com um grande sorriso brilhante no rosto. Ele parecia particularmente branco e peludo por algum motivo. Como foi? Perguntou Silvestre. Mirage sorriu e mostrou uma moeda de ouro entre as mandíbulas. Ei! Maxi, estamos ricos. Muito ricos. Quanto foi? Sylvester se perguntou em silêncio. Mas ele não podia falar alto quando eles finalmente alcançaram as partes sérias do porão. Depois de descer o terceiro nível do porão do castelo, tudo ficou tosco, como se ninguém tivesse se dado ao trabalho de manter esta parte arrumada. Não havia tochas. Não havia paredes esculpidas. Começou a parecer um sistema de cavernas que se estreitava à medida que avançavam. Tudo parecia que uma montanha foi esculpida e se aprofundou, um nível de cada vez. Eles não encontraram nada nesses níveis, mas de vez em quando descobriam ratos selvagens grandes o suficiente para serem chamados de cachorros. Eles precisavam ser mortos porque eram irritantes. Foda-se. Esses filhos da puta não sabem o que é o medo. Felix amaldiçoou enquanto brandia a espada para matar os ratos. Sylvester não queria gastar muita magia, pois temia que precisaria dela no confronto contra a bruxa. Então ele usou sua lança também. De qualquer forma, havia 500 deles, e os ratos eram fracos. Então não foi muito incômodo. Isso é irritante. Acrescentou Silvestre. Mas eles fizeram progressos, não importa o que. Depois de quem sabe quanto tempo, eles chegaram ao nível mais baixo. Tudo estava escuro como breu e os arredores pareciam uma caverna esculpida com paredes úmidas. Eles estavam no subsolo e havia um mar um pouco a leste do castelo, então era compreensível. Mas o que chamou a atenção deles foi a grande porta de metal enferrujada no final da caverna. A porta bloqueava o único caminho, então era o único caminho a seguir. Era feito de algum tipo de metal vermelho sangue, e na porta havia a escultura de algumas runas estranhas, bem como uma cabeça de esqueleto com uma coroa. Mesmo acima da porta, alguns esqueletos foram esculpidos na pedra. Por que eles sempre usam esqueletos? Félix se perguntou. É a pior maneira de dizer a todos: ó, a bruxa malvada está aqui. Entre. Tão burro. Sylvester riu e se aproximou para observar. Mas teve o cuidado de não tocá-lo. HMM. As runas são comuns, mas não o que costumamos ver. Deve fazer algo conosco se tentarmos forçá-lo a abrir. Mas o que? Deixe-me tentar uma coisa. Bisoplazark disse e enviou os mortos-vivos para tocar a porta. Bzzz. O morto-vivo foi eletrocutado e foi muito intenso. Sylvester suspirou e ergueu a palma da mão direita. Parece que a única maneira de entrar é obliterar essa coisa. Então, todos, afastem-se.
Então ele cantou um hino curto do passado e enviou um raio menor de luz diretamente para a porta. Agora, esse ataque era forte o suficiente para abrir túneis profundos na formidável muralha do vazio. Então, o que era uma porta de aço? Sem mencionar que o que quer que aquela bruxa fizesse com isso era magia negra. E a ruína da magia negra era a luz de um verdadeiro bardo. Estrondo. Os inquisidores rezaram baixinho com a visão. A crença deles em Sylvester tornava-se mais profunda cada vez que ele lhes mostrava sua auréola, e poder. Ele não usou por muito tempo, no entanto. Apenas 3 segundos depois, ele parou e olhou. Ah, parece que exagerei um pouco. Não sobrou nenhum vestígio da porta. Félix concordou. Talvez você tenha se tornado forte demais para essas tarefas mortais. Da próxima vez, permita-me fazer essas coisas. Claque. Claque. Enquanto isso, o bispo Lazak enviou os mortos-vivos para dentro primeiro. Eles não tinham ideia do que havia do outro lado, então foram cautelosos. Sem falar que tudo estava escuro e havia algum tipo de neblina também. Sylvester olhou para trás. Homens da Inquisição, vocês trouxeram suas máscaras? Sim, Lord Bard. Eles rugiram. Máscaras. Fiquem vigilantes e explodam qualquer coisa que se mova, contanto que não seja o cardeal, ordenou Sylvester, e também colocou uma máscara obrigatória para se proteger da situação demoníaca do devorador de almas. Com isso, eles se moveram lentamente para dentro. O bispo Lazarcus estava guiando pelo caminho. Nenhuma obstrução encontrada. Mas parece que a área é vasta. Eu cheiro alguma coisa. Beastiquin Elion falou de repente. Sinto. Cheiro de carne podre e muita cinza. Sylvester também estava cheirando alguma coisa. Sinto cheiro de raiva, ciúme e ódio por dentro. Mas por que não a morte como naquela época? Ou era uma bandeira falsa naquela época? Talvez o cheiro da morte fosse do grande mago escondido no castelo. Ele ainda ficou em guarda e deu cada passo com cuidado. No primeiro olhar quando ele entrou, ele sentiu como se estivesse andando na areia. Mas, em outro olhar, acabou por ser cinza porque era muito fina. Então ele olhou em volta e, até onde suas tochas regulares podiam ir, eles não viram nada. Apenas um vazio escuro e fumaça por toda parte. Isto é mau. Ela pode nos atacar se não tivermos uma visão clara. Então ele ergueu a mão direita acima do ombro e usou magia de luz normal para agir como um farol. Claro, sua luz era muito mais intensa do que qualquer toque poderia atingir. Então ele iluminou muito mais a área. Felix e Gabi, joguem cristais de luz o mais longe que puderem. Ele pediu. Com isso, aos poucos, eles começaram a ver toda a vizinhança. Mas, para encontrar a bruxa, não demorou muito. Logo uma luz apareceu à frente, semelhante a um incêndio. Era como uma panela queimando nos braços de alguém, inumano. Meu Deus! O que é essa abominação? Félix gritou assustado. SHHH. Todas as espadas foram desembainhadas instantaneamente e os feitiços estavam prontos para serem lançados. A abominação na frente deles era o suficiente para causar pesadelos, muito menos estar de pé na frente dela. Sylvester também sentiu o couro cabeludo formigar. Por alguma razão, ele achou isso mais assustador do que o devorador de almas ou um bloodling. Porque nesses casos, ele sabia que não eram humanos e, portanto, tão feios. Mas aqui, a duquesa que ele tinha visto era uma beleza sem limites, exatamente o oposto do que ele via agora. Até mesmo Gabriel, o padre ocasionalmente abusivo, ativou sua magia de luz, fazendo suas palmas brilharem. O que diabos é isso, Sylvester? Sylvester respirou fundo e começou a avançar para permitir que os inquisidores tivessem mais espaço para se mover. No entanto, ele ainda permaneceu alerta da criatura. Parecia humanoide, mas tinha pelo menos 3 metros de altura. Não era um humano, no entanto, pois o rosto parecia muito feio. Rosto amarelo simples, lábios sorridentes assustadores, 2 pontos amarelos brilhantes como olhos.
O traje era ainda mais assustador, pois ela usava uma espécie de vestido com muitos pedaços rasgados de pele humana. O arnês era pontudo e feito de tecido. Em volta do pescoço havia um colar feito de braços humanos, numerando dezenas. Enquanto isso, perto da barra do vestido havia pequenas criaturas humanoides, como se fossem bebês, mas com aparência demoníaca. Pior era o fato de que Sylvester podia ver pelo menos uma dúzia de sombras semelhantes nas costas. Eles definitivamente não eram humanos completos. Duquesa Artemis? Perguntou Silvestre. Ei! Uma risada ensurdecedora ressoou, seguida por uma voz feminina sussurrante. Bem-vindo, Lord Bard. Então você matou meu marido? Você fez além das minhas expectativas. Mas agora você deve escolher. A horripilante criatura feminina jogou centenas de bonecas de algodão tosco de uma sacola no chão. Cada uma dessas bonecas de sangue está ligada aos nobres do ducado. Então me diga, você vai salvar este ducado ou deixar centenas morrerem por um único cardeal? Ela se afastou e revelou o corpo nu de cardinal pendurado em uma estaca, coberto com pequenos cortes e em cada corte havia uma sanguessuga, bebendo sangue. O homem parecia pálido e magro como um esqueleto. Provavelmente tinha mais alguns minutos de vida. Ei! Escolha, Lord Bard. Tic-tac. Templo essencial. A bruxa riu ameaçadoramente. Parada. Tio-Pop capítulo 255. Sylvester olhou para as bonecas e depois para o cardeal. Em sua mente, ele fez um cálculo rápido sobre quem era mais importante para ele. Por um lado, o cardeal era amigo de Sir Doloren, enquanto os nobres do ducado eram essenciais para governar toda a região. Ter todos eles mortos significaria que a maioria das figuras de autoridade desapareceria, levando toda a região ao caos. E para não ser esquecido, todo o ducado era conhecido por ser o verdadeiro fabricante de dinheiro do reino de Gracia. Com sua destruição e a confusão que aconteceu no norte do ducado de Colorwald, todo o reino estará condenado à pobreza extrema e à fome. O quê? Confuso. Vamos facilitar então. A bruxa feia falou. Se eu despejasse este pote de fogo nesses ídolos de sangue, isso mataria todos os nobres importantes do ducado. A maioria deles está presa por você, pelo que entendi. Agora, se todos eles morressem. Porra! Sylvester praguejou internamente. As pessoas perderão a fé na igreja se acreditarem que a igreja e os matamos. Eles me verão como uma pessoa cruel e meu nome será manchado em todo o continente. Mas o cardeal é um homem de posição muito elevada e pode realmente me ajudar quando chegar a hora. Qual é o seu plano? Digamos que eu escolhi um. E daí? Você não tem para onde escapar? Perguntou Silvestre. A bruxa sorriu assustadoramente, mostrando seus dentes podres. Você vai garantir que eu posso deixar este continente vivo e bem em um navio, Lord Bard? Você só pode selecionar um, e ele será meu refém. Sylvester zombou e cruzou os braços, mantendo uma expressão de orgulho no rosto. Então eu não escolho nenhum, sua prostituta feia. O que? Félix ficou boquiaberto. Os inquisidores também olharam confusos para Sylvester. Eles não iriam salvar ninguém? Isso soou como o pior negócio possível. A bruxa também foi pega de surpresa. Como você ousa zombar do grande Drakebid? Eu sou uma bruxa anciã e posso amaldiçoar suas gerações com miséria. Sylvester manteve a mesma personalidade. É mesmo. Você vai amaldiçoar o bardo do Senhor, que possui a magia de luz mais potente da história. Moça, abre os olhos e olhe em volta. Não há para onde correr, e não importa o que aconteça, eu terei seu cabeça. Todos ficaram confusos porque Sylvester mudou seu método de repente. O que foi que ele viu, mas outros não. Até Sir Doloren ficou do lado de Sylvester. Ela não merece nada pelo fogo. Ei, tem certeza que quer isso? Tudo bem. Eu vou matar o cardeal primeiro, então. A bruxa dirigiu-se ao cardeal Cornelius pendurado na estaca. Ela sacou uma adaga e estendeu a mão direita em direção à garganta do cardeal. Ela ria ameaçadoramente o tempo todo, enquanto o cardeal nem reagia, pois já estava à beira da morte.
Você causou isso, Lord Bard. Essas mortes estarão em sua cabeça. Oxi. Arag. Meu braço. Ao contrário do que muitos esperavam, a bruxa começou a gritar de dor quando seu braço desapareceu de repente. Agora, era apenas uma simples fonte de sangue, jorrando vermelho por toda parte. Ah! Ela se virou angustiada e cobriu o ferimento com a outra mão. Todo o seu braço direito desde o ombro havia desaparecido como se tivesse sido cortado com uma faca quente. A ferida era muito lisa. O que você fez comigo? Ela gritou. Só Sylvester sabia o que tinha acontecido. Em seu ombro, o peludo voltou com um sorriso no rosto, mostrando seu dedinho fofo. Mira já havia comido com sucesso o braço da bruxa. Sylvester, sem reservas, avançou. Mas, simultaneamente, cantou um hino que criou uma auréola atrás de sua cabeça. Ele fez isso não para atacar, mas apenas para tornar os atuais inquisidores mais leais a ele. O sujeira que nasceu nesta terra. Pecados que você cometeu, crimes tão grandes. Tudo tem um preço que você deve entender. Vou me assegurar de não deixar um único fio. Agora, prepare-se para enfrentar a ira do céu, pagão. Para queimá-lo, você me deu motivos suficientes. A bruxa finalmente começou a entrar em pânico e cambaleou para trás, caindo. Fique para trás. Você tem ideia de com quem está lidando? Sylvester assentiu e parou de cantar. Então ele criou garras em seus punhos, feitas de luz sólida, longas, afiadas e brilhantes. Qual é o seu nome verdadeiro? Uma bruxa não tem nome. Mas você pode me chamar de Dakebid. Ela grunhiu em resposta enquanto se arrastava para longe. Sylvester concordou e continuou andando mais perto. Dakebid, você sabe qual é a diferença entre um mago e uma bruxa? Um mago pode aproveitar o Solarium e usá-lo para criar todos os tipos de milagres e controlar a natureza ao seu bel prazer. Mas uma bruxa não pode usar o Solarium assim. Uma bruxa só pode fazer certas coisas indiretamente. Usando materiais, usando várias runas. Mas ela nunca pode atacar como um mago. O rosto de Sylvester foi lentamente mudando de um sorriso para um sorriso maligno. Você sabe o que isso significa? Você não é nada. A bruxa entrou em pânico e tentou se levantar rapidamente. Mas, a falta de um braço a impediu disso. Bom. Sylvester finalmente chegou ao lado dela e pôs um pé em seu peito. Embora ele parecesse visivelmente enojado ao vê-la agora de perto. Diga-me, por que você estava atrás dos seios de mulheres nobres? Crunch. A perna de Sylvester pressionou com mais força, criando estalos. Ele estava falando sério e poderia facilmente matar a bruxa. Ele percebeu esse fato agora que não sentiu nenhum cheiro de morte ou perigo dela. Falar. Para fazer minhas irmãs. Olha atrás de mim. Eu precisava das melhores partes das mulheres para fazê-las. Sylvester olhou para trás e notou as outras figuras altas. Eles acabaram sendo apenas espantalhos feitos de carne humana. Você pode criar uma vida juntando partes humanas? Eu tentei. Muito. Lord Bard. Você quer riquezas? Você quer beleza eterna? Sylvester zombou e pressionou mais forte em seu peito, quebrando mais algumas costelas. Como você ficou assim? A última vez que vi, você era uma graciosa beleza menor. A bruxa zombou. Isso foi apenas um disfarce. Este é o meu verdadeiro eu, um corpo e uma forma que alcancei após anos de dificuldades, rituais e experimentos. Eu sou o epítome da beleza que os homens devem desejar. Então me diga, Lord Bard. O que é isso? Que você mais deseja? Eu posso fazer qualquer coisa se tornar realidade. Sylvester ergueu a mão direita e mostrou a garra. Sua cabeça. Bom. Ele não a decapitou porque ainda precisava de respostas. Então ele apenas a esfaqueou nas várias partes de seus músculos onde eles não sangravam tanto. Então, ele a esfaqueou várias vezes, deixando-a imóvel. Tanta miséria, tanta dor. Há mais em você do que aparenta, eu sei. Parabéns, bruxa. Seus dias de tortura agora vão começar. Sylvester murmurou e a deixou cair no sono.
Ainda não sei quem é Sir Keort e quem me deu aquela pequena pista na cidade do Barão Redwood. Sylvester ainda tinha muitas respostas. Sylvester então olhou para o lado. Ele viu as pequenas criaturas parecidas com bebês. Eles agora eram muito demoníacos, mas também pareciam assustados. Ele podia sentir o cheiro deles. Estes são talvez bebês reais que ela roubou e experimentou durante o período. Não é de admirar que a cidade fora do castelo tenha um problema de órfãos. Sylvester suspirou ao vê-lo. Inquisidores, matem cuidadosamente essas pequenas criaturas e queimem tudo nas proximidades. Ele começou a fazer pedidos. Bispo Lazark, chame seu morto-vivo novamente e faça-o despir esta bruxa. Não podemos permitir que ela leve nada perigoso com ela, especialmente na prisão. Entendido, Lord Bard. Os homens começaram a trabalhar. Mas o trabalho do Bispo Lazark era o mais importante. Ele fez o pobre morto-vivo despir lentamente o corpo hediondo de quase 3 metros de altura. Uau! Gabriel realmente vomitou assim que o vestido foi removido. Felix tentou segurá-lo enquanto se movia para Sylvester e o abraçava com força. Bem, irmão, meu lindo melhor amigo. Obrigado por me salvar naquela noite. Eu teria me matado se ela tivesse feito isso comigo. Sylvester também ficou surpreso com a visão. O corpo da bruxa estava podre, para dizer o mínimo. Seus seios eram incompatíveis e pareciam falsos, pois não eram de cor amarela como o resto de sua pele. Em vez disso, eles pareciam ter pele humana normal. A bruxa provavelmente operou a si mesma e os implantou, ele calculou. O resto de seu corpo estava cheio de tumores, úlceras inchadas e algumas até vazando substâncias mal cheirosas. As regiões inferiores da bruxa estavam podres além das palavras. Era melhor nunca explicar os detalhes, pois eram muito grotescos. É por isso que ela ficou tão brava quando perguntei a ela sobre a aparência. Talvez ela também estivesse tentando recuperar seu corpo normal, enquanto lida com o fato de que ela é feia agora. Sylvester se perguntou e deu um tapinha no ombro de Felix. Felix, você teve sorte. Mas pense no pobre cardeal. E o Duque sabia sobre sua verdadeira forma. Sylvester se perguntou. O bispo Lazark suspirou e rezou por todos os homens que foram violentados pela bruxa. Que o Senhor tenha misericórdia deles e os mantenha sem doenças, pois este buraco está infestado de corrupção. Logo, toda a área foi engolfada pelo fogo. Todas as pequenas criaturas demoníacas foram mortas e todos os outros espantalhos foram queimados, deixando apenas a bruxa para ser presa e levada para uma câmara de tortura. Lord Bardo. Nesse momento, o bispo Lazark exclamou. Os mortos-vivos encontraram algo, uma carta endereçada a você, pelo que percebi. Sylvester o pegou para ler. O que a bruxa escreveu para mim agora. HMM. Querido Sylvester Max Bach. Bach. Todas as cabeças olharam para a esquerda e para a direita com os ruídos repentinos de batidas. O que é isso? Felix se perguntou e sacou sua espada. Sylvester colocou a carta no bolso e preparou sua lança também. Seus olhos agora estavam focados no portão pelo qual haviam entrado. Inquisidores. Formação de batalha. Bach. Beast Elion ficou ao lado de Sylvester e sussurrou. Humanos, meu senhor. Sylvester deu um suspiro de alívio com isso. Meus sentidos também não me dão nenhum cheiro em particular. Então eles não podem ser inimigos. Prepare-se para atacar quando eu disser. Sylvester rugiu. Logo, o som se tornou mais aparente, e parecia os passos de um exército em marcha descendo a escada. Estava se aproximando a cada segundo que passava. Não fui informado de que alguém viria para cá. São os inquisidores do acampamento. Ele se perguntou em silêncio e manteve a palma da mão voltada para a porta. Bach. Twitch Pop capítulo 256 Finalmente, com um grande baque, parou abruptamente. Depois disso, apenas um homem apareceu atrás da porta, um homem com menos de 1,80 m, careca na cabeça e sem pelos no rosto também. Alguém poderia facilmente deixar de reconhecer o homem, pois ele parecia comum e pouco inspirador. Que a santa luz nos ilumine,
Meus irmãos de fé. Sylvester avançou com o senho franzido. Este foi o homem de quem ele nunca gostou e talvez nunca goste, pois sabia que, se alguém, precisava ter mais cuidado com ele. Mesmo assim, ele abaixou a cabeça e cumprimentou, pois o último estava muito acima dele. Saudações, Santa Vidente. O que traz sua estima tão longe da igreja? Essas pequenas tarefas servis estão muito abaixo de você. O Spymaster sorriu e olhou em volta para os alertas homens da Inquisição. Ele ficou chocado por eles não terem baixado as armas, mesmo depois que Sylvester anunciou quem ele era. Lealdade era absoluta pelo que parecia, e isso o preocupava, fazendo-o levantar suas sobrancelhas inexistentes. Você me elogia demais, arcipreste. Mas, no final, todos nós somos servos da fé. O que te traz aqui? Sylvester entendeu imediatamente. O espião careca continuou olhando em volta e com atenção. Sylvester sabia exatamente o que o homem estava fazendo, pois ele também o fazia, verificando os arredores, lendo o humor da multidão e prevendo as ações subsequentes. Você fez um trabalho incrível, arcipreste. Mas vendo que este assunto envolve o ducado e a vida de milhões, eu vim para assumir. Então, você está livre do comando dos inquisidores e dos cruzados. Você pode retornar ao Santo Pouso e veja sua mãe. A tensão aumentou instantaneamente, pois todos sabiam que Sylvester nunca deixaria seu trabalho inacabado. Sem mencionar, eles já tinham feito isso. Então desistir agora não fazia sentido. Sylvester olhou calmamente nos olhos do careca e perguntou. O grande vidente vê tudo. Eu desejo ver minha mãe, mas fiz um juramento em nome de Solis para deixar os relacionamentos pessoais serem uma coisa do passado. Então prefiro terminar meu trabalho antes de voltar. Mas, posso saber se você descobriu como os agressores chegaram até minha mãe? O Spymaster balançou a cabeça sem expressão. Infelizmente, não pude. Receio que encontrar uma topeira na própria família seja o mais difícil. Mas fique tranquilo, encontraremos os principais pecadores em breve. Por enquanto, os dois atacantes foram tratados por seu novo recruta em um ponto. Sylvester continuou olhando nos olhos do homem por um segundo antes de se mover. Entendido. Acabei aqui, e prendemos a bruxa. Vamos voltar à superfície e colocá-la atrás das grades. Precisamos fornecer ajuda de emergência ao cardeal também. A Santa Vidente concordou. Vamos nos mover então. Sylvester acenou com a mão na parte de trás e saiu sozinho. No entanto, as veias em sua testa apareceram quando ele reprimiu sua raiva. Besteira. Você pode ser um espião mestre, mas eu sei quando você mente. Mas por que mentir? Ele tinha as mãos por trás do ataque à mãe. O Papa sabe? Ou o vidente é de outra facção? Sylvester sentiu-se extremamente zangado naquele instante. Mas ele sabia que era impotente em tais assuntos. Ele não tinha autoridade para anular as ordens de Saint-Cyr, uma cardeal membro do mais alto órgão de tomada de decisão. Shonky, você os pegou? Sylvester perguntou a seu leal parceiro no ombro. Mirage assentiu obedientemente. Sim, Maxi. Peguei todas aquelas bonecas. Agora elas estão trancadas e seguras no Shonky Bank. Bom. Eles podem ter o ducado e o controle, mas com essas bonecas, sempre terei a tábua de salvação em minhas mãos. Sylvester murmurou e relaxadamente subiu de volta. Sim, ele estava insatisfeito porque a missão estava sendo tirada dele. Mas ele podia entender porque o caso estava diretamente relacionado com a vida e a morte de um duque e uma guerra que todos queriam evitar. Agora ou mais tarde, o envolvimento dos superiores era inevitável. Mas agora ele se preocupava com o que viria a seguir, pois esperava encontrar o rei e veria pessoalmente com a cabeça do duque como um presente. Mas se os superiores o considerarem indigno de lidar com algo tão grande, eles podem não enviá-lo. Eu preciso falar com algumas pessoas de poder rapidamente. Sylvester saiu do castelo e notou muitos soldados do exército sagrado guarnecendo os vários lugares. A cidade inteira também foi tomada pela igreja, ao que parece. Em contraste,
Seu exército inquisidor foi afastado e forçado a ficar fora da cidade. Ele foi até eles e ordenou que o seguissem de volta ao acampamento longe da cidade, perto do campo de batalha que permanecia um terreno baldio agora. Logo, Felix, Sir Doloren e o resto também vieram por trás e se juntaram a ele. Então o castelo do duque caiu oficialmente nas mãos de Saint-Cyr. Ele não se importava, no entanto. À noite, Sylvester chegou ao acampamento e se reuniu com o resto do exército. Ele ainda tinha muitos prisioneiros, no entanto. Então ele enviou um homem de volta ao castelo e pediu a Saint-Cyr que levasse os prisioneiros. Mas quando ele olhou em volta, não conseguiu encontrar Isabela na enfermaria. Então ele foi para a grande tenda montada para Lady Aurora farejar. Quando ele chegou, ouviu gritos suaves vindos de dentro. Então ele não invadiu e primeiro tentou ver qual era a situação. Sei como Harold pôde fazer isso. Mamãe faleceu e ele nem me chamou para a cerimônia de cremação. Eu queria vê-la pela última vez, apenas uma vez. Ela não era uma boa mãe, mas ainda tenho muitas boas lembranças. Nunca mais a verei. Sylvester suspirou lá fora. Então o grão-senhor inquisidor fez isso. Perdoe-me, Isabela, mas devo garantir a paz até aprender a subir mais rápido pela escada do caos. Ele entrou na tenda. Pegamos a bruxa e a batalha acabou. Silvestre. Isabela ficou de pé e correu para abraçar Sylvester. Sei como minha mãe morreu. Alguém a matou? Ela morreu? Sylvester agiu chocado. Quando? Você não sabe de nada. Isabela olhou para o rosto dele. Ela faleceu há 3 dias. Sylvester acariciou sua cabeça, pois já havia percebido que Isabela o via como uma figura orientadora. Não sei o que aconteceu. Mas deve haver um motivo para seu irmão fazer isso. Talvez a guerra não tenha permitido que ele passasse uma longa semana de luto. Mas ainda assim, ela soluçou em silêncio. Sylvester a deixou usar seu ombro. Ele não conhecia a sensação de ver os pais morrerem. Mas ele reconheceu que era semelhante à morte de qualquer ente querido. Ele também tentou imaginar Xavier morrendo, o que o deixou triste. A guerra aqui acabou. Você pode voltar para Green City agora. O rei Harold não foi o responsável, mas Daemon foi, e também sua esposa a bruxa. Ela confessou a si mesma. Disse Silvestre. Enquanto acariciava seu cabelo, ele também usava magia de luz para aquecê-la. Em poucos minutos, ela chorou até dormir. Então Sylvester a colocou na cama e olhou para Lady Aurora. Como vai você? Lady Aurora deu um tapinha em seus braços e ombros, então deu um sinal de positivo. Vivo, inteiro e mais forte do que nunca. Mas como eu sobrevivi? Como você sobreviveu? Eu tentei o meu melhor para manter Sir Maximus ocupado, mas eventualmente, ele me dominou. Sylvester explicou a ela em breves palavras. Lord Seaconde, Bloodrine, apareceu. Ele explodiu os braços de Sir Maximus, nos curou e terminou a batalha. Eu também cortei os braços do Duque Daemon e tirei seus olhos antes disso. Nós também prendemos a bruxa. Mas, infelizmente, Saint-Cyr apareceu e assumiu tudo. No momento, estou oficialmente desempregado. As sobrancelhas de Lady Aurora tocavam a linha do cabelo. O quê? Tanta coisa aconteceu? Então eu perdi as melhores partes, você quer dizer? Mas faria sentido se Bloodrine estivesse aqui. Até meu pai o admira. Sylvester finalmente perguntou a ela sobre o homem. Por quê? Qual é a história dele? Como ele ficou cego? Lady Aurora pareceu ofendida, mas logo percebeu algo. Ah! Você não é um bispo, então você não pode ler livros de história reais. Bem, o homem é hardcore. Quando ele era o grão-senhor inquisidor, os homens sob seu comando uma vez cometeram um pecado grave. Eles queimaram, pilharam e estuprou uma cidade deserta porque as pessoas da cidade se recusaram a cumprir as ordens do inquisidor de doar sua comida e água. Ocorrência muito comum, devo dizer. Pensou Silvestre. Mas, mesmo ele não estava preparado para a próxima parte. Ela continuou animada. Irritado, Lord Bloodrine matou todos os homens daquele exército inquisidor de 10.000 membros e arrastou os comandantes pelos pescoços para a Terra Santa,
onde eles morreram dolorosamente. Então ele entrou no palácio do Papa anterior, ajoelhou-se diante dos pés do Papa, escavou, arregalou os olhos e apresentou como um pedido de desculpas e rendição para a punição. Sylvester amaldiçoou instintivamente. Bom Deus! Ela concordou com ele. De fato, ele é um devoto extremo de Solis, por quem ele faria qualquer coisa. Então o Papa, vendo a dor de Lord Bloodrine, decidiu dar-lhe uma tarefa especial. Ele ordenou que Lord Bloodrine fizesse duas coisas. Uma, ele deveria garantir que os inquisidores nunca repitam seus erros. 2. Ele foi encarregado de supervisionar a conversão dos canibais do deserto e das tribos da montanha à fé de Solis. Não é de admirar que eu nunca tenha visto aquele homem antes na Terra Santa. Sylvester percebeu. Mas isso também abriu os olhos. Ele gostava de acreditar que o Lorde Inquisidor não era o único crente leal em Solis entre os guardiões. Como o Bloodrine, ele esperava que houvesse outros também. Então o homem se cegou e ainda se tornou o segundo guardião? Ele é louco. Sylvester murmurou de espanto. Lady Aurora assentiu e se levantou, bocejando. Ele é mais um modelo que sigo, menos a cegueira. De qualquer forma, estou morrendo de fome, então vou procurar algo para comer. Você quer alguma coisa? Sylvester balançou a cabeça e saiu com ela. Vou escrever meu pedido oficial para uma promoção do clero. É melhor agir rápido, para que não se esqueçam de minhas realizações. Ela concordou. Eles devem torná-lo um bispo facilmente. Você matou um maldito devorador de almas, lutou contra um grande mago e derrotou um exército esmagadoramente maior com o mínimo de baixas. A maioria dos homens não pode alcançar em sua vida o que você fez em poucos meses. Sylvester cruzou os dedos. Vamos torcer pelo melhor, então. Até logo. Mas Lady Aurora de repente puxou seu braço e olhou nos olhos. Estou perguntando isso como sua irmã, então me diga a verdade. Estamos por trás do que aconteceu em Green City? Sylvester respirou fundo e deu um tapinha em seu ombro. Aurora, você sabe melhor do que eu que é melhor deixar algumas coisas não ditas. No entanto, se você quiser saber mais, o Lorde Inquisidor poderá responder. Ela já deduziu sua resposta de sua resposta. Suspirando, ela balançou a cabeça. Isabela. Ela é uma boa menina. Ela merece um pouco de felicidade. É tudo que eu sinto. Eu só. Sylvester completou suas palavras. Não quer que ela viva o que você passou? Uma vida cheia de dificuldades, dor e tristeza? Bem, lamento dizer, como a nova rainha do reino de Gracia, ela terá que carregar esse fardo. Que é rainha? O quê? O irmão mais velho dela não é o rei? Sylvester começou a recuar enquanto respondia a ela em enigmas. Já se foi o tempo em que a linhagem decidia o rei. Agora decidimos de que lado o trono deve balançar. Tudo para remover qualquer responsabilidade, para uma tranquilidade duradoura. Ele se virou e saiu silenciosamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.